Olá, amigos do Esporte a Motor. Que momento especial está vivendo a Holanda na Fórmula 1. 36 anos depois da última edição do seu GP, o país está de volta ao calendário do Mundial. E isso tem muito a ver com Max Verstappen, o primeiro piloto holandês a brigar por um título. É hora então de falarmos da história dessa corrida que não é disputada desde 1985 e das curiosidades deste país maravilhoso. É daqui a pouco, logo depois da vinheta de mais este pré-GP que conta com o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Para apagar de vez a triste história da corrida que não aconteceu domingo passado na Bélgica, só mesmo a empolgação do torcedor holandês diante do sucesso de Verstappen. Apenas 300 quilômetros separam os circuitos de Spa-Francorchamps e Zandvoort, e certamente uma grande parte dos torcedores que saíram frustrados e molhados dos pés à cabeça de Spa no domingo passado vão colorir de laranja as arquibancadas de Zandvoort. Esta corrida estava planejada para o ano passado. O autódromo todo reformado estava pronto para receber a Fórmula 1. Mas, para a tristeza dos torcedores, a pandemia adiou os planos. Agora, de fato, teremos o Grande Prêmio da Holanda. Como um aperitivo do GP, Verstappen deu algumas voltas pelo circuito numa das atividades promocionais da Red Bull, e as imagens mostram que o circuito de 14 curvas, espalhadas pelos 4.259 metros da pista, é veloz e do tipo old school. Em 1948, naquela onda de entusiasmo pelo esporte a motor que tomou conta da Europa no pós-guerra, vários autódromos foram criados. Entre eles o de Silverstone, onde 2 anos depois seria inaugurado o Mundial de Fórmula 1, e o de Zandvoort, que também nasceu nessa onda, inicialmente usando alguns trechos de rua. Mas o primeiro GP da Holanda válido pelo Campeonato Mundial só foi disputado em 1952, vitória de Alberto Ascari, liderando uma trinca da Ferrari. Das 30 edições do GP da Holanda, o maior vencedor não é Michael Schumacher, que jamais disputou a prova, nem Lewis Hamilton, dono do recorde de vitórias em vários circuitos. Ayrton Senna mesmo chegou a correr em Zandvoort, mas só foi ao pódio com um 3º lugar no último ano do GP em 1985. Este pódio teve Niki Lauda, Alain Prost e Ayrton Senna. O Brasil tem apenas uma vitória em Zandvoort e foi com Nelson Piquet em 1980, correndo de Brabham Ford. Ele largou em 5º e já na 13ª volta era líder. A pista holandesa nunca foi boa para Emerson Fittipaldi. Sem pódio, ele tem apenas um 4º lugar em 1977 e um 5º em 78. Além disso, foi lá que ele sofreu um dos raros acidentes em 144 corridas disputadas na Fórmula 1. Ele torceu o tornozelo numa batida leve nos treinos, mas não pôde correr. Mesmo assim, como campeão mundial na época, ele até atendeu a um pedido da Lotus e dos organizadores para participar da largada, mas parou no box ao completar a primeira volta. Até para entrar no cockpit ele teve que ser carregado no colo por um mecânico da Lotus. O maior vencedor do GP da Holanda é o bicampeão mundial Jim Clark, com 4 vitórias nos anos de 63, 64, 65 e 67, quase seguidas. Jack Stewart também e Niki Lauda. São os que têm 3 vitórias cada um. Portanto, Lauda é o último vencedor de Zandvoort. Outros nomes famosos com vitórias na Holanda são Alberto Ascari, Jack Brabham, James Hunt e Alain Prost. Cada um venceu 2 vezes. Zandvoort, aliás, foi palco da primeira vitória de James Hunt na Fórmula 1, ainda correndo pela pequena equipe Hesketh. Isso aconteceu em 1975. No ano seguinte, já pela McLaren, ocupando o lugar deixado por Emerson Fittipaldi, que foi correr na sua própria equipe Copersucar, James Hunt venceu de novo e terminou o ano como campeão. Este é o campeonato que foi tema do filme Rush, contando a rivalidade entre Lauda e Hunt. Zandvoort também foi palco de algumas tragédias até hoje lembradas no mundo da Fórmula 1.
Durante a edição de 1970, o carro de Pierce Courage, que corria pela equipe de Frank Williams, bateu, caiu virado para baixo em uma vala. O chassi foi tomado pelas chamas e Courage, de 28 anos, não conseguiu escapar. 3 anos depois, a história se repetiu com outro inglês. Era apenas o segundo grande prêmio da carreira de Roger Williamson, em quem os ingleses apostavam muito. Durante a corrida, o estouro de um pneu fez o Marty de Williamson capotar e se arrastar por alguns metros de ponta cabeça na pista, também iniciando o incêndio com o piloto ainda preso ao carro. Foi comovente a tentativa de socorro do piloto David Purley, amigo pessoal de Williamson. Purley chegou a arrancar o extintor das mãos dos bombeiros para tentar apagar as chamas. Sem sucesso na sua tentativa desesperada, Purley caiu no choro. Williamson tinha apenas 25 anos de idade. Purley, que havia sido também piloto de acrobacia aérea mais tarde, foi condecorado com a medalha George Cross, a mais alta distinção inglesa por coragem em situações de salvamento. Nesse dia, eu vi o desespero tomar conta também de Emerson Fittipaldi, que, sem poder correr, assistiu a tudo isso da cabine da Rádio Pan-Americana, de onde ajudava o seu pai, Wilson, na transmissão da corrida. Emerson, então, já dividia com Jack Stewart o papel de defensor de mais segurança nas pistas e saiu correndo para o local do acidente. Depois de várias reconfigurações, o atual traçado obedece os padrões de segurança da FIA. E a Pirelli, como sempre faz quando a Fórmula 1 corre em uma pista nova, fez uma opção conservadora na escolha dos compostos. Os pilotos terão à disposição a gama mais dura de pneus, os tipos C1, C2 e C3. E ao contrário do GP da Bélgica, eles deverão ser usados sim, porque a previsão do tempo aponta sol e temperatura em torno dos 25 graus. Clima ideal para a festa preparada pela torcida laranja para ver Max Verstappen correndo em casa. Domingo passado também deveria ter sido uma corrida em casa para Verstappen, que tem nacionalidade holandesa, mas nasceu na Bélgica. Ele saiu como vencedor, tudo bem, mas de um GP que não existiu. Agora ele espera comemorar uma vitória como de fato merece. E se isso acontecer, ele volta a ser líder do Mundial. A Holanda é um país pequeno e com a maior densidade populacional da Europa. São 487 habitantes por quilômetro quadrado. No total, a população é de pouco mais de 17 milhões de habitantes, praticamente o que o Brasil tem apenas na Grande São Paulo. Metade do território holandês está a menos de 1 metro acima do nível do mar, e 26% está abaixo desse nível. Foi isso que, ao longo dos anos, levou ao desenvolvimento da tecnologia de drenagem. Os holandeses aprenderam a erguer o solo para aumentar a quantidade de terra firme. Assim, conquistaram porções de terra através da construção de diques, isolando trechos do litoral. A água do mar, represada, foi transformada em terras férteis, a princípio mantidas pelo bombeamento constante executado pelos moinhos de vento, depois pelas bombas acionadas a vapor, a partir de 1920 acionadas a diesel e atualmente são bombas elétricas. Hoje essa região mais baixa do território holandês é defendida pelo maior dique do mundo, uma barreira de 32 quilômetros de extensão e que vai até o fundo do mar. Construída pedra sobre pedra, demorou 5 anos para ficar pronta. E o último trecho foi fechado em 1932, 80 anos atrás. Os trabalhadores da obra são lembrados hoje ainda como heróis. Os moinhos, cerca de 1.200 no país todo, acabaram se transformando na principal imagem da Holanda, junto, claro, com os tamancos usados por grande parte da população, especialmente os jovens, e as tulipas cultivadas no terreno plano, que ocupa a maior parte dos 40.833 quilômetros quadrados, que é a área total do país. Os holandeses também foram expedicionários descobridores. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, foram alguns territórios descobertos por holandeses em 1606 e em 1642.
A Austrália foi batizada inicialmente de Nova Holanda e a Nova Zelândia foi batizada em homenagem à província holandesa de Zeeland. Entre 1630 e 1654, os holandeses invadiram e ocuparam o território que hoje é o estado de Pernambuco, no nordeste brasileiro. O objetivo era montar uma colônia baseada na produção de açúcar. Zandvoort é uma pequena cidade que fica na província da Holanda do Norte, a 26 quilômetros da capital Amsterdã, e existe desde o ano 1100. Hoje tem cerca de 17 mil habitantes. Era uma vila pesqueira que descobriu sua vocação turística ainda no século XIX, após a construção da primeira ferrovia ligando a capital Amsterdã ao litoral holandês. Mas foi depois da Segunda Guerra que Zandvoort se desenvolveu mais fortemente como balneário turístico. Suas praias têm largas faixas de areia, convidativas para a prática de esportes do verão. O Mar do Norte, gelado até mesmo no verão, também atrai os participantes de surf, kitesurf e stand-up paddle. Existem mais de 30 bares espalhados pela orla, ligados por ciclovias que literalmente fervem no verão europeu. Imaginem o que será da região neste fim de semana que marca a volta da Fórmula 1. Não há hotéis suficientes para abrigar todo mundo, mas muitas famílias costumam alugar quartos. Foi em uma dessas casas que eu me hospedei na primeira vez que fui a Zandvoort, em 1973. Para o europeu que adora acampar, será um fim de semana especial. Não que para ele seja essencial fazer bom tempo, mas se fizer, melhor. E é essa a previsão para contrastar com aquele clima horrível de domingo passado na vizinha Bélgica. Verstappen nem tinha nascido na última vez em que a Fórmula 1 correu na Holanda. Agora, com os 12,5 pontos conquistados na Bélgica, a metade do que normalmente cabe ao vencedor, ele chega à Holanda apenas 3 pontos atrás do líder Hamilton. Lando Norris, protagonista de um espetacular acidente na sequência das curvas Eau Rouge e Radion no sábado passado em Spa, segue em terceiro, apesar de não ter pontuado. 5 pontos à frente de Valtteri Bottas e 9 à frente de Sérgio Pérez, os dois que também não pontuaram. Na Ferrari, briga apertada entre seus dois pilotos. Carlos Sainz, em sexto, está 1,5 pontos à frente do companheiro Charles Leclerc. Daniel Ricciardo, que teve no quarto lugar em Spa o seu melhor resultado no ano, ultrapassou Pierre Gasly e agora é o sétimo na classificação. Esteban Ocon fecha os 10 primeiros da tabela. Entre as equipes, a briga continua apertada entre Mercedes, AMG Petronas e Red Bull. São apenas 7 pontos de vantagem da equipe alemã. Briga intensa também pelo terceiro lugar, com 3,5 pontos separando McLaren e Ferrari. A Alpine, que antes do GP da Hungria era apenas a 7ª colocada, encaixou uma vitória lá com Ocon, um 5º lugar com Alonso, e na Bélgica teve mais pontos com o 7º lugar de Ocon. A equipe francesa agora é a 5ª colocada, com 8 pontos de vantagem sobre a AlphaTauri. A Aston Martin, mesmo com o 5º lugar de Vettel, continua na 7ª colocação com 53 pontos. Bom mesmo de ver foi o que conseguiu a Williams, numa sequência espetacular com os dois carros pontuando na Hungria e também na Bélgica. Com o 2º lugar de George Russell, comemorado, aliás, como se fosse uma vitória, a equipe inglesa já soma 20 pontos depois de ter ficado no zero em 2020. A Alfa Romeo segue com seus 3 pontos e, dessa vez, a Haas é a única ainda zerada. O fato é que, mais do que na Áustria e na Bélgica, onde a invasão dos torcedores holandeses já foi enorme, podem apostar que Zandvoort vai ser pintada de laranja neste fim de semana. Fica aqui uma última curiosidade. Se as cores da bandeira holandesa são o vermelho, o branco e o azul, por que a cor laranja, que é também usada nos uniformes da seleção em outros esportes? Simples, porque esta é a cor adotada pela família real da Holanda, a dinastia Orange. Mas quem sonha em amarelar a festa laranja é Lewis Hamilton. Poderia haver alguma coisa mais irônica no esporte do que Hamilton conquistar a 100ª vitória dele na terra do rival Verstappen?
Vejam quantas atrações nos esperam no fim de semana. Na sexta-feira, o primeiro treino livre acontece às 6 da manhã. O segundo acontece às 10. E o terceiro, no sábado, começa às 7. Tudo no Band Esportes e a gente entra no ar sempre 15 minutos antes. A tomada de tempos acontece às 10 da manhã na Band e estaremos no ar a partir de 9h30 no sábado. No domingo, a corrida também acontece às 10, mas estaremos no ar meia hora antes e ficamos até meia hora depois participando do Show do Esporte com os amigos Elia Júnior e Glenda Kozlowski. Ainda muito frustrado pelo que vimos na Bélgica, eu não vejo a hora de começarem as atividades do GP da Holanda. Então olha aí, hein? Encontro marcado com vocês. E mais uma vez, obrigado por me acompanharem. Até mais!